de hoje, sem dedicar o nosso profundo respeito a todas as vítimas e familiares do Covid-19, esta pandemia que assola enormemente a população mundial. Então, gostaria, em nome da OAB Santana, deixar aqui a nossa solidariedade a todas as vítimas do Covid-19 e seus respectivos familiares. Saudações a todos que nos acompanham, quer pela plataforma Zoom e também pelo YouTube, que esse evento está sendo transmitido pelo YouTube da OAB Santana. Nós, já militando há algum tempo na advocacia, sobretudo no exercício da direção da subseção Santana, temos aí por experiência que vossas excelências, senhores compromissários, ficam ávidos por receber a carteira da Ordem dos Advogados do Brasil, e eu falei carteira, que é esta que eu exibo com muito orgulho, e não a carteirinha, já deixo de plano consignado a vossas excelências. E ligam na OAB Santana, olha, quando será a minha solenidade? Eu preciso da minha carteira, a minha carteira estou precisando para trabalhar e tal, mas sabemos que a ansiedade ela não se resume ao trabalho tão somente, resume-se, sim, à expectativa de ter consigo a carteira da Ordem dos Advogados do Brasil. Entendemos perfeitamente e, em respeito a vossas excelências, fazemos esta outorga de maneira virtual para que não deixe de ficar registrado este momento tão especial na vida de vossas excelências. A ansiedade é natural, mas sempre gostamos de fazer um evento à altura e hoje, para nossa alegria, eu dizia tarde de gala, temos a presença do nosso líder maior da advocacia paulista, da advocacia Bandeirante, o doutor Caio Augusto Silva dos Santos. Estamos aí com o presidente Caio Augusto Silva dos Santos, a quem esta subseção agradece, doutor Caio, a diretoria seccional, capitaneada por Vossa Excelência, e com a diretoria, doutor Ricardo Toledo, Aislante Queiroga Trigo, doutora Raquel Preto, Margarete de Cássia Lopes, toda a diretoria, capitaneada brilhantemente por Vossa Excelência, doutor Caio. Saiba que não só esta presidência, mas esta diretoria, todos de maneira uníssona, está ombreado com Vossa Excelência para o que der e vier, presidente Caio. Saiba que a diretoria santanense está ombreada com Vossa Excelência, e assim deveria ser. Toda a advocacia deve ser, toda a advocacia paulista, porque quem está a nos representar, quem é o líder da advocacia bandeirante é Vossa Excelência, doutor Caio, eleito democraticamente pelo voto dos advogados paulistas. E ir contra ou questionar ou fazer críticas dos plantonistas, aqueles que, como Vossa Excelência, já ouvi de Vossa Excelência, os professores de Deus, ir contra a administração atual da advocacia bandeirante é ir contra a própria advocacia. Então, convido todos os advogados, advogadas, do princípio democrático de direito, que possamos nos irmanar à advocacia bandeirante, que está a nos representar pelo presidente Caio Augusto Silva dos Santos, ao qual é motivo de muita honra para esta presidência e para esta diretoria, nesta tarde de outorga de carteiras. Também gostaria de agradecer a presença do ilustríssimo doutor Ricardo Vasques Davanzo, presidente da CAASP,
a Caixa de Assistência dos Advogados. Saiba, doutor Davanzo, que a diretoria da OAB Santana está atenta a todos os trabalhos que vêm sendo desenvolvidos pela CASP. Pela CASP. Todos os trabalhos, a preocupação da CASP neste momento de pandemia, a preocupação da CASP com o auxílio humanitário. E só pode pensar em auxílio humanitário, presidente Davanzo, aqueles que se preocupam com o próximo, aqueles que se preocupam com o ser humano e o advogado que está passando não somente por grandes bancas. A advocacia é formada pelo advogado médio, a advocacia é formada pela jovem advocacia, que está hoje, mais 50 colegas entrando para a advocacia. E Vossa Excelência, quer com auxílio humanitário, quer que com as diversas ações da CASP, vem proporcionando um alento para a advocacia. Recentemente ouvi o presidente de Jales, se eu não me engano, o Dr. Marlon, falando que cotou um computador e depois cotou o mesmo computador comprando pela CASP. A diferença foi R$500. Esses R$500 é 50% da anuidade. Então, presidente Davanzo, toda a diretoria da CASP está de parabéns, seja bem-vindo, muito bem-vinda à subseção Santana, nesta tarde memorável. Gostaria de agradecer a diretoria, doutor Oswaldo, de vice não tem nada, que aqui todos somos presidentes, eu falo para ele, falo para toda a diretoria sempre. Doutor Oswaldo Correia Vieira, aquele que para quem missão dada é missão cumprida, já dizia na nossa posse. Doutora Riva Vassa, Cláudia Areias, secretária-geral adjunta. Saibam que a força da mulher na advocacia, ela é latente. Nada faria sem a diretoria, sem colunas inabaláveis da advocacia santanense, com vossas excelências, doutora Riva e doutora Cláudia. Quase 6.500 advogados. Marcos, acho que tivemos problemas técnicos, Sim. Pode continuar. Sem problema. Dr. Peter teve algum problema técnico, com certeza estará conosco novamente em alguns instantes. Enquanto isso, registramos e agradecemos as ilustres presenças do Dr. Luiz Ricardo Vasques Davanzo, presidente da CASP, Dr. Oswaldo Correia Vieira, vice-presidente da subseção de Santana, doutora Riva Vaz de Oliveira, secretária-geral da subseção de Santana, doutora Cláudia Areias de Carvalho da Silva, secretária-geral adjunta da subseção de Santana, doutor Olício Sabino Mateus, tesoureiro da subseção de Santana e coordenador da Escola Superior da Advocacia de Santana, doutor William Rins de Macedo, presidente da Comissão da Jovem Advocacia da subseção de Santana, doutor Maviael José da Silva, decano da subseção de Santana, doutor Marcelo Isídio Silva, advogado e filho do doutor Maviael José da Silva, e doutor Matheus Mazali. Neste momento, a subseção de Santana tem a honra de homenagear seu decano, doutor Maviael José da Silva, graduado em Direito em 1988 pela Faculdade Integrada de Guarulhos, a FIG, advogado inscrito nos quadros da OAB São Paulo desde 18 de julho de 1988. OAB São Paulo, número 94.464, atuando ininterruptamente até a presente data como advogado autônomo no bairro do Parque do Chaves,
conjuntamente com seu filho e sócio, Dr. Marcelo Isídio Silva, atuando nas áreas civil, família, trabalhista e penal, com ênfase no Tribunal do Júri. Faz parte do convênio OAB São Paulo, Defensoria Pública do Estado de São Paulo, há mais de 2 décadas. Presidente da Comissão de Prerrogativas da 125ª Subseção de Santana, por 3 gestões, sendo que está presidente da Comissão de Prerrogativas da 125ª Subseção de Santana, na atual gestão 2019-2021. Para a entrega virtual da placa de homenagem ao decano Maviael José da Silva, convidamos o doutor Marcelo Isídio Silva, advogado e filho do nosso homenageado. Muito obrigado pela entrega da placa, doutor Marcelo Isídio. E agora, com a palavra, o decano homenageado, doutor Maviael José da Silva. Doutor Maviael está apenas no mudo, só tem que ativar o microfone, por gentileza. Alô, boa tarde, estão todos me ouvindo? Positivo, doutor, fique à vontade. Inicialmente a emoção é um pouco forte, mas vou tentar tecer algumas palavras. Boa tarde a todos que participam desse evento, do qual os cumprimento na pessoa do Dr. Caio Augusto Silveira dos Santos, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de São Paulo, presente neste ato. Muito feliz em estar nessa data com todos os senhores. Inicialmente, agradeço a Deus. Desculpa. Por nos proporcionar essa oportunidade, num momento tão difícil que estamos passando. Fiquei honrado com o convite para participar desta cerimônia, que serei homenageado, aliás, já fui. Agradeço à diretoria da Subseção de Santana, na pessoa do Dr. Peter Aparecido de Souza. Saúdo os demais diretores. Gostaria de saudar também o Dr. Luiz Ricardo Vasquez, da Vanzo, ilustre presidente da nossa CAASP, Caixa de Assistência dos Advogados, que tanto faz em prol da nossa classe. Sou filiado à subseção há 32 anos, conforme já foram dito, e tive a oportunidade de fazer várias amizades, que, graças a Deus, conservo até hoje. Eu presidi a Comissão de Prerrogativas em 3 ocasiões, inclusive na gestão atual, que faço parte atualmente. No entanto, quero dividir essa glória com meus familiares, amigos e clientes, exclusivamente ao Dr. Marcelo Isídio Silva, advogado também inscrito na subseção Supra, que, além de filho, é amigo, companheiro e sócio. Estendendo ainda aos advogados que também compartilham com o nosso escritório através de parcerias, ou seja, doutora Lourdes Menimato, doutora Almir Ferreira da Cruz e doutora Luciana Santos, e demais colegas que também tecemos alguma parceria. Todos pertencentes à nossa subseção, do qual sou muito grato. E, finalmente, cumprimento de maneira especial os advogados recém-formados que estão recebendo a carteira de advogados fornecida pela nossa subseção na data de hoje.
e acrescento àqueles que estão iniciando. A advocacia é uma profissão linda que eu amo. Dedique-se que terá sucesso, se Deus quiser. Também compartilho com os... Desculpa. E também me coloco à disposição como coordenador, presidente da Comissão de Prerrogativas da Subseção, para ajudar no que for possível no exercício da advocacia. Desculpa a emoção, porque são 72 anos de idade, 32 de advocacia, trabalhando, né? Numa época dessa, é muito bom. E encerrando com uma frase do nosso mestre Rui Barbosa: a cultura não amadurece, nem as letras se fecundam, senão à custa de aturado e laborioso esforço. Migalha de Rui Barbosa, verso 91. Fico muito honrado, espero que passe a pandemia para que nós podemos se reunir pessoalmente para comemorarmos essa data muito feliz para mim. Muito obrigado. Parabenizamos o Dr. Maviel José da Silva e agradecemos as suas palavras. E para as considerações de encerramento da homenagem, com a palavra novamente, Dr. Peter Aparecido de Souza, presidente da subseção de Santana. Meu amigo Maviel José da Silva, conhecido por todos nós como Mavi. Os professores de Deus foi no dia 10, mas não foi dia 24/4, que a OAB fez aniversário. A OAB Santana. E um dos maiores presentes que a subseção ganhou, o doutor Mavi, foi em 10/3/89, com a sua inscrição nos quadros da OAB Santana, meu amigo. Mais de 3 décadas inscrito na OAB Santana. Muitos daqueles que hoje estão recebendo a carteira não têm essa idade. 3 décadas de trabalho árduo na advocacia em prol da advocacia santanense. Questões como presidente da Comissão de Prerrogativas, não só pela mas em toda a Zona Norte de São Paulo, porque já foi homenageado. Não só pelo advogado combativo que é, mas pela sua pessoa, Mavi. Pai me convidou para almoçar juntamente com seu filho, Marcelo, também advogado, que aqui está. E de plano pediu para eu, Dr. Peter, traga teu filho também, que é acadêmico de Direito. Por aí se vê, Mavi, o quanto você valoriza a família. Traga seu filho para que possamos almoçar, eu, você, Marcelo, teu filho, e falar sobre as coisas da advocacia. Nesse almoço, doutor Mavi, tive a honra de pedir-lhe a oportunidade de homenageá-lo. No mesmo instante, as lágrimas verteram de seus olhos e ele me disse: não faça assim comigo, não. E a emoção tomou conta desse guerreiro de Justiniano, que não poupa esforços para bem defender os interesses dos advogados e advogadas santanenses, à frente da Comissão de Prerrogativas. Não poderia deixar de agradecer, doutor Maviel, o senhor José Isídio da Silva e a senhora Margarida Barbosa de Carvalho, pais do nosso querido homenageado, por esse presente que este casal nos deu, que é você, Mavi. Obrigado, caríssimo Maviel, carinhosamente chamada por Mavi, pelo quanto você faz pela advocacia santanense. Que Deus, o nosso Criador, continue abençoando Vossa Excelência. Muito obrigado. Agradecemos as palavras do Dr. Peter, parabenizamos mais uma vez nosso homenageado. Iniciamos agora a solenidade virtual de prestação de compromisso de outorga de carteira. Quero agradecer as homenagens a mim que foram prestadas,
a presença de todos os colegas, inclusive o doutor Marcelo, companheiro aqui de longos anos, e todos que estão participando dessa reunião e aqueles que não puderam participar. Deus esteja com todos, com saúde e trabalhando. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Maviael José da Silva. Parabéns novamente. Feita a abertura da sessão solene, convidamos todos e todas a entoarem o hino nacional brasileiro, letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva. Passamos agora ao registro da nova advocacia da subseção de Santana. Adriana Santos Gonçalves, Aguinaldo Rodrigo Carvalho Mascarenhas, Agnes da Mota Batista, Amanda Luana Correia Batista, André Cruz Lapas, Andréia de Souza Lopes, Brenda Lemos Guimarães Ferreira, Camila Amorim Ramos, Caroline Feitosa Oliveira, Caroline Lemos Pereira Lima, Caroline Chang Rodrigues, Daniel Aniceto Soares, Daniele Souza Maciel, Edson Nunes Vital, Edisnei Hermógenes Evangelista, Elia Comino,
Everton Cortes Pereira, Felipe Gomes Leite de Oliveira, Francisco Ramos de Souza, Gabriel Queiroz Cavalcante, Gabriela Gouveia Bedani, Gabriela Lumina Velasquez da Costa, Gabriela Marrúbia Pereira, Geraldo Henrique Lima Santos, Gustavo dos Santos Silva, Igor Mardirocian Rodrigues, Isabela Gonçalves de Lima, João Marcos Alves Batista, Júlia Vitorino de Moraes Correia, Léo Lemos Franzini, Luciano Rodrigues Silva, Michael Costa Silva Nascimento, Paula Regina Pimentel, Rafael Martins Apolinário, Raíza Gabriele Lopes de Souza Araújo, Rodolfo Saldanha de Barros, Rodrigo Andrade Caveiro, Rodrigo de Souza Bezerra Júnior, Rodrigo Mota Rode, Ronaldo Pereira Ribeiro, Rui Alves Feitosa, Verônica Amorim Pimentel, Viviane Cristina Silva de Macedo e Yasmin Marçal Galipe. Registramos também as novas estagiárias e novos estagiários da subseção de Santana: Júlio César de Aguiar Pereira, Lucas de Azevedo Martins, Paula Ribeiro e Tarsila Laxmi Modesto de Santana. Passaremos agora à leitura do termo de compromisso. Solicitamos, nesse momento, aos convocados e convidamos a advocacia participante deste evento a ativarem seus microfones, permanecendo com a câmera do seu equipamento ativada até o final deste evento. Ao final da leitura, por favor, desativem o microfone. Solicitamos também o silêncio absoluto no ambiente onde estiverem posicionados. A compromissária Daniele Souza Maciel, representando neste ato os compromissários e compromissárias, iniciará a leitura e convocamos os compromissários para, com a mão direita em posição de juramento, repetirem cada frase lida. Convidamos as advogadas e advogados participantes a renovarem o compromisso com a advocacia, reportando o pedido de silêncio no ambiente onde estiverem posicionados. Doutora Daniele, fique à vontade. Olá, boa tarde a todos. Vamos lá. Termo de compromisso. Prometo exercer a advocacia. Com dignidade e independência. Observar a ética. Os deveres e prerrogativas profissionais. Defender a Constituição. A ordem jurídica do Estado Democrático. Os direitos humanos. A justiça social. A boa aplicação das leis. A rápida administração da justiça. E o aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. Aqui está mais atrasado, né? Não, ao contrário, para pegar aqui. Obrigada a todos. Obrigado a vocês. Obrigado. Obrigado. Prestado o compromisso, tenho a honra e o privilégio de declará-los como advogadas e advogados regularmente inscritos nos quadros da subseção Santana e da OAB São Paulo. Parabéns a todos. Parabéns a todos. Muito obrigado, Dr. Peter.
Anunciamos agora a palavra do Dr. Luiz Ricardo Vasques Davanzo, presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo, a CAASP. Muito obrigado, Marcos. Estamos vivendo em tempos de pandemia e nada melhor do que começar nossa fala em clima musical. Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? O será está na mente da maioria das pessoas, infelizmente, nesse momento. É um momento que nós estamos vivendo de inseguranças, de incertezas com relação ao presente, com relação ao futuro, e de repente Vossas Excelências devem estar imaginando, deixa eu me beliscar aqui para eu saber se é verdade o que eu estou vivenciando nessa tarde. Eu estou formado, estou formada, estou habilitada e habilitado profissionalmente para advogar? Será que eu terei clientes? Será que eu saberei cuidar das defesas com eficiência das pessoas que me procurarem? Ou será que tudo isso está em vão? Será que eu vou conseguir vencer? Será? Eu estou fazendo esse questionamento porque eu me formei em 1991, a minha esposa em 97, a minha filha mais velha em 2010, meu genro em 2012, a minha filha do meio em 2014 e a minha filha caçula em 2016, todos nós formamos em Direito. Portanto, eu sei, eu sofri na pele, no ambiente familiar, esse sentimento de dúvida, esta insegurança, muitas vezes existente já na época do vestibular, outras na graduação, às vezes a pessoa, no momento de passar pelo temível exame de ordem, também tem esse tipo de sentimento, mas em especial no ponto em que Vossas Excelências conquistaram hoje, ou seja, após o recebimento da gloriosa carteira de habilitação profissional. E nesse momento, eu acho que, com maior razão, Vossas Excelências estão de parabéns, porque as pessoas estão, de fato e de verdade, com muitas dúvidas. E talvez uma primeira dúvida que deva estar pairando aí na mente de Vossas Excelências: será que é necessário um evento como este, ainda que na modalidade virtual, para a realização de uma solenidade de entrega de carteiras? E a resposta é positiva. A nossa resposta é sim. É como num casamento, a OAB já disse sim. Era necessário esta solenidade para que, através da prestação do compromisso estatutário, Vossas Excelências pudessem também dizer sim à OAB, o que acabou de ocorrer, assim como nós mencionamos numa cerimônia nupcial. Assim como num casamento nós temos os padrinhos, temos as testemunhas, temos falas, temos orações, temos músicas, né? Por esta razão, eu gostaria de saudar de forma efusiva a nova advocacia de Santana. Eu gostaria de saudar as maiores autoridades, que são os doutores e as doutoras, que nesta oportunidade participam da maior solenidade da OAB, que é exatamente da entrega de carteiras aos novos advogados e novas advogadas. Parabéns a Vossas Excelências. Quantas pessoas ficaram no meio do caminho? Muitas não passaram pelo vestibular, algumas até ingressaram no curso, mas pararam no meio da graduação, outras concluíram o curso, mas não superaram o obstáculo do exame de ordem. Portanto, parabéns a Vossas Excelências, que são mais que vencedoras. Eu gostaria de saudar também todos os familiares, porque nós costumamos dizer que não há sucesso profissional que justifique o fracasso no lar. Muitas pessoas já estão até preparadas, já na época da faculdade, já vai projetando uma sociedade de advogados, uma banca de advogados, mas a primeira sociedade, é sempre bom lembrar, existente na humanidade, é a sociedade familiar. Por isso eu saúdo e parabenizo aquelas pessoas que foram importantes e até essenciais para que Vossas Excelências chegassem até aqui. Saúdo os pais, os avós, cada um tem, às vezes é um tio, é uma tia, é uma mãe, é um filho, um namorado, pode ser um noivo, um cônjuge, enfim, os entes queridos, colegas de profissão que foram importantes para que chegassem até aqui. Mas chegamos até aqui, Vossa Excelência pode estar dizendo, eu cheguei até aqui, e o que isso significa? O que vai mudar com relação ao meu futuro? Como é que, neste momento que nós estamos vivendo? E eu diria que Vossas Excelências escolheram a mais bela de todas as profissões. E estão recebendo,
nesta tarde, o maior dom divino, que é o dom da palavra, através do qual poderão cuidar com zelo e afinco das maiores riquezas do ser humano, que é a vida, que é a honra, que é a liberdade, que é o patrimônio. E para utilizar desse poder, hajam sempre com ética, é importante já entrarem participando de comissões setoriais, e eu costumo dizer do tripé da advocacia, que é 3 INs. O IN de indispensável, que nós somos advogados, e, portanto, indispensáveis à administração da justiça, que os nossos arquivos físicos, nossos arquivos digitais, os nossos computadores, smartphones, nós somos invioláveis no exercício da nossa profissão, que nós devemos também ser independentes, dependentes tão somente da lei e, portanto, eu tenho certeza que vossas excelências vão ter uma profissão exitosa, vai ser muito profícua, mesmo em tempo de pandemia. A gente fala, lógico, com muita tristeza, mas com a pandemia, nós sabemos que muitas empresas estão com dificuldades trabalhistas, né? Então, tanto por parte da reclamada como do reclamante, muitas empresas tiveram que fazer algumas demissões, algumas adequações com as mudanças de leis que ocorrem a todo tempo. Nós estamos vivendo aí, estamos perto de entrar aí em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados, também um mercado de trabalho importante para os novos advogados. Nós sabemos que a área tributária toda hora está havendo mudanças na legislação, então é uma área também bastante importante nesse momento. Nós sabemos que na área criminal, nós não gostaríamos que tivesse crime, mas os crimes existem, então precisam de defesa, os seus acusados, né? E temos aí os crimes cibernéticos que aumentaram em demasia, o direito do consumidor, assim como eu dei o exemplo do casamento, né? Imagina quem decidiu casar no momento da pandemia, que já tinha, de repente, fotógrafo, filmagem, buffet, salão de festa, viagem de lua de mel, hotel, aviação, ou seja, várias questões que quem cuida aí da parte do Código de Defesa do Consumidor também vai poder estar antenado no mercado de trabalho. As questões de locação realmente mudaram muito. Nós sabemos que muitas empresas estão com dificuldade e entrando aí na questão de recuperação judicial. Portanto, nós não queríamos, né? E nos solidarizamos com todas as vítimas, todos os familiares de vítimas do Covid, dos infectados Covid, mas uma realidade é que a violência doméstica também aumentou, a realidade é que o número de óbitos está sendo muito grande e, para tanto, os advogados eles acabam sendo importantes. Portanto, recebam a mensagem da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo para que tenham uma exitosa carreira. Parabéns e Deus lhes abençoe. Gostaria de saudar também a diretoria local da OAB de Santana, que tem sido realmente campeã. Gostaria de parabenizar pelo trabalho desenvolvido em prol da advocacia, da cidadania, mesmo em tempos de pandemia, mesmo diante das adversidades dos tempos modernos. Eu gostaria de saudar esse elegante, esse nosso querido presidente Peter Aparecido de Souza, que é um gestor de ordem experiente, atual presidente, mas que já foi diretor da OAB de Santana, que se notabilizou pelo trabalho, e ele que vem fazendo, juntamente com toda a diretoria, uma brilhante gestão, e eu gostaria de parabenizar o presidente Peter, porque Vossa Excelência espelha, estampa ética, moralidade, caráter, personalidade, é uma pessoa realmente simpática, agregador, democrático. Portanto, parabéns por tudo que vem realizando, parabéns pela união dessa diretoria. É tão importante a gente ver toda a diretoria da OAB de Santana presente aqui conosco, né? E eu gostaria de saudar ele, quando ele entrou aqui na sala virtual, já foi espalhando alegria, o nosso querido vice-presidente Oswaldo Correia Vieira, recebe os nossos cumprimentos, as nossas representantes das mulheres advogadas, né? Na diretoria, a nossa secretária-geral Riva Vaz de Oliveira, a nossa secretária adjunta Cláudia Areias de Carvalho da Silva, cota, tanto racial como do ponto de vista de gênero, não havia necessidade de existir se nós olharmos essa tão seleta diretoria da OAB de Santana, completada pelo nosso querido tesoureiro Olício Sabino Mateus. Receba os nossos cumprimentos e Vossas Excelências estão de parabéns, porque vêm conduzindo os destinos da advocacia local com muita responsabilidade administrativa, financeira, política e de forma, assim, bastante leve, de forma muito gostosa, de forma democrática. Aliás, o fato de reconhecerem e homenagear um dos seus decanos já é uma demonstração digna de louvor. Eu parabenizo,
por essa iniciativa, né? Em um momento que as pessoas são tão ácidas, tão críticas, reconhecer o trabalho de um decano como o doutor Maviael José da Silva é realmente um fato marcante e basta analisar o discurso, né? A sua fala emocionada de agradecimento, e eu tenho certeza que essa linda placa de homenagem que foi mostrada aqui na tela para nós ficará marcada com ponteira de aço na tábua do coração. A placa ele pode colocar na parede, mas ficará marcada essa placa com ponteira de aço na tábua do coração do homenageado, bem como todos os seus familiares. E eu saúdo também o seu filho, o seu advogado, também advogado, Dr. Marcelo Isídio Silva. Eu gostaria de fazer menção especial aos presidentes de comissões aqui presentes, também conselheiros seccionais, que são importantes, sempre o nosso conselho seccional, mas hoje, Vossas Excelências que recebem suas carteiras, pode ver aí que é um ambiente jovem, né? Nós temos na presidência da OAB de São Paulo o nosso querido presidente Caio Augusto Silva dos Santos, ele que é jovem, ele que está presente virtualmente e sempre esteve participando também presencialmente de todos os eventos. Ele foi presidente da Comissão da Jovem Advocacia de Bauru, foi presidente da Comissão de Prerrogativas de Bauru, ele organizou também, foi o nosso coordenador do Núcleo Regional da ESA, presidente da Comissão de Assistência Judiciária por 2 gestões, foi o secretário-geral da OAB e o primeiro presidente de subseção a ser presidente da seccional da maior do país, da nossa gloriosa OAB de São Paulo, e hoje é o nosso querido presidente da OAB de São Paulo. Parabéns, presidente Caio, todo o conselho seccional e toda a diretoria por tudo que vem fazendo em prol da advocacia, mesmo em período de pandemia, que colocou no ar, no primeiro mês de gestão, o Portal da Transparência, que realizou várias audiências públicas, e esta gestão tem a maior representação LGBTQI+, a maior representação racial, a maior representação feminina, realmente uma gestão democrática que nos orgulha. Eu tenho certeza que Deus lhe trouxe até aqui, presidente Caio, não foi à toa, e tenho certeza que coisas maiores têm preparadas para ti, porque o amigo cuida, sim, de todos os interesses da advocacia, mas, em especial, dos interesses não pessoais, mas dos interesses da cidadania, porque quando nós cuidamos da advocacia, nós estamos cuidando da cidadania. E uma mensagem para finalizar, bem rápida com relação à CAASP, que CAASP é a Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo, é um braço assistencial da OAB, e fazendo bom uso da CAASP, através das nossas... nós temos esporte, temos lazer, temos campeonato online, nós íamos realizar nossas Olimpíadas que não conseguimos realizar por causa da pandemia, mas nós estamos com grande quantidade de campeonatos online hoje. Nós tivemos, antes da pandemia, a maior quantidade de campeonatos todos os tempos, de todas as modalidades, envolvendo também as mulheres, né? Eu gostaria de registrar aqui que o time da OAB de futebol de Santana é um dos mais brilhantes de todo o estado, muito bem organizado, bem treinado, e Santana sempre é campeã, exceto quando enfrenta na final a minha querida São Bernardo do Campo, já perdeu alguns títulos na final, mas o time de Santana, quando a final não é com o São Bernardo, é certeza que é campeão, o time é muito bom. Então acesse lá nosso site, caasp.org.br, e veja nós acabamos de terminar agora, essa semana, o campeonato de stop, nós temos o e-sport, xadrez online, vídeos, aulas de pilates, de yoga, e temos nossos benefícios pecuniários, como foi mencionado aqui, o auxílio pecuniário auxiliar humanitário de cesta básica e vários outros benefícios. Nós estamos em plena campanha da vacinação da HN1, temos um site denominado CASP Psico para cuidar da saúde mental da advocacia, e para aqueles que falam que a anuidade cara, isso não é verdade. Nós temos mais de 1000 pontos de atendimento em todo o estado de São Paulo, e fazendo bom uso dos nossos produtos e serviços parceiros da CAASP, através do nosso clube de serviços. Eu dou exemplo aqui, como estamos numa parceria com o Bradesco, nós estamos seguros, foi falado aqui que a compra do computador, né, o presidente da subseção de Jales, o Marlon, falou que é muito mais barato, metade da anuidade, seguro também, seguro de carro, de veículo, seguro de vida, através do convênio que nós temos com a MDS, da Movida para locação de veículos, enfim, a advocacia, neste ano mesmo, na pandemia, já economizou aproximadamente 20 milhões fazendo uso desses serviços. Portanto, fica aqui a nossa mensagem, gostaria de agradecer a oportunidade, façam também uma programação previdenciária, acesse o nosso site lá da OAB Prev, tem também essa questão da OAB Prev, e para finalizar, uma música, vendo toda essa juventude, ninguém segura a juventude do Brasil, que realmente Vossas Excelências sejam instrumentos de justiça para todos aqueles que têm fome e sede de justiça. Muito obrigado pela atenção.
Deus abençoe a todos e muito obrigado. Anunciamos a palavra do Dr. William Reis de Macedo, presidente da Comissão da Jovem Advocacia da Subseção de Santana. Uma excelente tarde a todos os mais novos doutores e doutoras. Gostaria que pudéssemos estar todos juntos pessoalmente para sentir um pouco da energia que flui da alegria de um dia tão especial em suas vidas. Como dito, sou William Reis de Macedo, sou jovem advogado e estou presidente da Comissão da Jovem Advocacia da OAB de Santana. Minha inscrição na ordem é 410.498. Significa que há pouco tempo atrás eu estava no lugar dos senhores e das senhoras recebendo minha carteira de advogado. Mais precisamente no dia 5 de julho de 2018, ou seja, pouco mais de 3 anos atrás. Inicialmente, eu gostaria de parabenizá-los por este momento de conquista de vocês, que, com toda certeza, reflete anos de dedicação e de muito estudo. Afinal, todos sabem que os 5 anos da faculdade de Direito são desgastantes e acabam envolvendo muita resiliência para superar todos os desafios que acabam aparecendo no decorrer dessa longa jornada. São conflitos internos, externos, que cada um de vocês precisou vencer para estar comemorando no dia de hoje. Eu gosto sempre de dizer que o vocábulo recordar, ele deriva do latim e ele acaba sendo a junção do prefixo re, que significa repetir, e cordes, que significa coração. Assim, num sentido amplo, recordar ou recordes tem o sentido de fazer passar novamente pelo coração. Então, quando vocês receberem sua carteira de advogado e advogada, recordem, ou seja, passem pelo coração de vocês cada momento que lhes permitiu estar vivendo essa conquista tão especial. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a esta subseção de Santana e saibam que a partir de hoje vocês integram uma verdadeira família que conta com mais de 6.000 advogados e advogadas regularmente inscritos nessa subseção. E neste ponto eu aproveito para dizer que esta é uma solenidade de outorga de carteiras ainda mais especial, tendo em vista que pela primeira vez na história dessa subseção de Santana, nos deparamos com um número maior de advogadas inscritas que o de advogados. São atualmente 3.127 advogadas e 3.126 advogados. Dessa forma, eu aproveito para parabenizar em especial as mulheres que transpuseram barreiras impostas pela lamentável desigualdade de gênero que ainda insiste em nos assombrar em pleno século XXI, e parabenizo a todos em nome das doutoras Cláudia Areias e Riva Vaz, que desempenham um trabalho de excelência na diretoria dessa subseção. Eu gostaria também de estender os parabéns a todos que estiveram ao lado de vocês ao longo dessa jornada, suas mães, seus pais, suas esposas, maridos, filhos, todos aqueles que acabaram contribuindo direta ou indiretamente para o sucesso desta etapa da vida dos senhores e das senhoras. Afinal, já diria o poeta e compositor Antônio Carlos Jobim, é impossível ser feliz sozinho. Parabenizo ainda aos seus professores que os guiaram até este momento, os quais exercem um papel basilar para a construção de uma sociedade mais livre, igualitária e fraterna, estendendo minha homenagem a todos os professores que lhes guiaram até aqui, na figura do querido professor e diretor tesoureiro da OAB Santana, Dr. Olício Sabino Mateus. Eu aproveito a oportunidade que me foi dada por essa dileta diretoria para falar rapidamente sobre a Comissão da Jovem Advocacia e sobre os nossos principais projetos. Bom, eu iniciei minha gestão à frente desta comissão, a convite do presidente Peter, em janeiro de 2020, e de forma democrática, conjuntamente com os demais integrantes desta comissão, estamos concentrando nossos esforços em solucionar alguns dos problemas mais recorrentes e principais enfrentados no início da carreira, quais sejam a falta de experiência prática, haja vista que a prática da advocacia, via de regra, ela extrapola os aprendizados passados nas faculdades de Direito. Diante disso, temos feito diversas palestras, audiências simuladas e eventos, a exemplo do evento de mentoria jurídica que é realizado toda sexta-feira de manhã, a gente sempre disponibiliza essas informações para vocês. Também estabelecemos uma rede de contatos, ou seja, de networking, a exemplo do projeto de networking recentemente desenvolvido pela OAB Santana, e a gente sabe que o networking ele é indispensável no início de carreira da advocacia, quer seja para parcerias, quer seja para divulgação de vagas e oportunidades jurídicas, ou ainda para sanar dúvidas do dia a dia da advocacia, já que sabemos que é normal enfrentarmos situações novas no desempenhar da profissão. Para isso temos nosso grupo de WhatsApp, que posteriormente será oportunizado aos doutores e às doutoras o ingresso neste grupo. Grupo este que é excelente para tirar dúvidas tanto profissionais quanto de carreira. E também temos o nosso Instagram da comissão. Recomendo que todos querem ficar por dentro das notícias e dos projetos da Comissão da Jovem Advocacia de Santana, que nos sigam no @OABSantana_Jovem Advocacia. E caso forem postar algum story ou publicação dessa solenidade, não esqueçam de nos marcar na página. Daqui a pouco eu coloco o endereço da página aqui no chat para ficar mais fácil para vocês.
Em suma, temos por objetivo na comissão da Jovem Advocacia o intuito de nos ajudarmos mutuamente e temos a consciência de que juntos somos mais fortes. Eu aproveito também para deixar algumas breves palavras para os doutores e para as pessoas. Nas palavras do escritor russo Fyodor Dostoiévski, o advogado é uma consciência que se aluga. E assim sendo, eu desejo profundamente que cada um de vocês possa honrar a confiança que lhe será outorgada por seus clientes, por meio das procurações que lhes serão outorgadas, e que estes tenham orgulho e plena confiança em vocês enquanto advogados e advogadas, que vocês possam exercer a profissão com hombridade, com honradez, e nunca se desviem do caminho da justiça. Para finalizar minha fala, eu gostaria de me remeter a Rui Barbosa, que foi indiscutivelmente um dos maiores juristas da história do Brasil e que escreveu em 1921, ou seja, há exatamente um século, aos seus formandos da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, uma carta intitulada Oração aos Moços. Eu tomo a liberdade, neste ato, de reproduzir um trecho dessa carta aos mais novos doutores e doutoras, para que sirva de norte no desempenhar de suas atribuições profissionais nesta nobre carreira que é a advocacia. Legalidade e liberdade são as tábuas da vocação do advogado. Nelas se encerra para ele a síntese de todos os mandamentos. Não desertar a justiça, nem cortejá-la. Não lhe faltar com a fidelidade, nem lhe recusar o conselho. Não transfugir da legalidade para a violência, nem trocar a ordem pela anarquia. Não antepor os poderosos aos desvalidos, nem recusar patrocínio a estes contra aqueles. Não servir sem independência à justiça, nem quebrar da verdade ante o poder. Não colaborar em perseguições ou atentados, nem pleitear pela iniquidade ou imoralidade. Não se subtrair à defesa das causas impopulares, nem das perigosas, quando justas. Onde for apurável um grão que seja de verdadeiro direito, não regatear ao atribulado o consolo do amparo judicial. Não proceder nas consultas, senão com imparcialidade real do juiz nas sentenças. Não fazer da banca balcão ou da ciência mercatura. Não ser baixos com os grandes, nem arrogante com os miseráveis. Servir aos opulentes com altivez e aos indigentes com caridade. Finalizo mais uma vez os parabenizando pelo ingresso na advocacia paulistana e lembrando-lhes que, embora o início da advocacia possa ser tortuoso e repleto de espinhos, vocês não estão sozinhos. Todos nós da Comissão da Jovem Advocacia estamos com vocês. Um fraterno abraço a todos. Anunciamos agora a palavra da doutora Cláudia Areias de Carvalho da Silva, secretária-geral adjunta da subseção de Santana. Boa tarde a todos e todas. Eu cumprimento todos os presentes na sala aqui, na pessoa do nosso líder maior da Advocacia Paulista, Dr. Caio Augusto Silva dos Santos. E eu também cumprimento aqui a minha querida diretoria, que eu tenho a honra de participar, de pessoas tão queridas e comprometidas com a advocacia santanense. Eu cumprimento a minha diretoria na pessoa do querido Dr. Peter Aparecido de Souza. É sempre uma alegria muito grande para nós da diretoria participar da solenidade de entrega de carteiras. É uma honra participar do momento especial de cada jovem advogado que aqui hoje recebe a sua carteira. E também, para nós, advogados experientes, é uma oportunidade de renovação dos nossos votos. E hoje ainda temos uma solenidade muito mais especial, a alegria é triplicada, né, pela alegria de vocês, novos advogados, novas advogadas, estagiários e estagiárias receberem a carteira, e também pela presença ilustre do Dr. Caio Augusto Silva dos Santos, presidente da OAB São Paulo, pelo querido também Dr. Luiz Ricardo Vasques Davanzo, presidente da CAASP, e também pela homenagem também do querido Dr. Maviael, decano homenageado, que tem uma história linda na OAB Santana. Então é uma alegria, uma emoção muito grande participar dessa solenidade mais do que especial. Dou parabéns a todos os novos advogados, novas advogadas, estagiários, estagiárias. Saiba que a OAB Santana recebe todos vocês de braços abertos. E rapidamente, eu vi que já foi colocado aqui no bate-papo as redes sociais, o site da OAB Santana, mas é importante que vocês saibam que nós temos uma atividade na OAB Santana de aproximadamente 40 comissões temáticas. E como bem diz o Dr. Peter, as comissões é o coração da OAB Santana. É um trabalho desenvolvido de excelência, com muito amor, por profissionais muito capacitados, e é uma troca fantástica. As comissões elas se reúnem mensalmente, tem grupos de estudos,
organizam eventos, fazem produção de artigos. Então, são sempre temas atuais, né, novas oportunidades, uma oportunidade de troca de conhecimento, tanto para a jovem advocacia, quanto também para os mais experientes. Então, eu convido todos vocês a acessar as redes sociais da nossa subseção, para poder participar e conhecer. Temos também o projeto Comissões em Pauta, que lives no Instagram todas as segundas-feiras, que é onde um diretor da subseção Santana entrevista um presidente de uma das comissões para falar o trabalho que está sendo desenvolvido. Temos o OAB Santana Convida, onde o nosso presidente, Dr. Peter, sempre traz um convidado especial. Temos também agora um projeto também que foi muito trabalhado com muito amor, com muito carinho, que é o da mentoria jurídica, que envolve a comissão da OAB Vai à Faculdade e do Jovem Advogado, que tem palestras todas as sextas-feiras, às 10 horas. E também temos o projeto de network. Então, assim, tem inúmeros projetos, eu não vou me alongar, mas estão todos super convidados a conhecer, a participar. Essa diretoria está de braços abertos a todos vocês, estamos à disposição em caso de dúvidas, se quiser conhecer os trabalhos, e venham participar. E mais uma vez, parabéns a todos, e eu estendo também esses parabéns aos familiares que estiveram ali, dando base, para que os senhores pudessem atingir o objetivo. Muito sucesso e felicidade. Boa tarde. Anunciamos agora a palavra da doutora Riva Vaz de Oliveira, secretária-geral da subseção de Santana. Boa tarde a todos e a todas, nesta tarde muito especial. Eu cumprimento a todos vocês na pessoa do nosso presidente seccional, Caio Augusto Silva dos Santos. Cumprimento minha diretoria na pessoa do nosso querido presidente, querido e combativo presidente, Dr. Peter Souza. Cumprimento os presidentes de comissões presentes, na pessoa do nosso homenageado, Dr. Maviael. Com muita alegria que nós, da diretoria, recebemos aí os novos advogados para integrar a Jovem Advocacia. Eu, esse ano, estou fazendo 25 anos de advocacia, e da advocacia vivo, desde que me formei, desde que estive aí na mesma situação dos senhores. É uma carreira maravilhosa, uma carreira árdua, sim, mas vocês estão no caminho certo. Os doutores estão de parabéns, sejam bem-vindos ao OAB Santana. Eu vou também, assim como a doutora Cláudia, passar algumas informações para todos, com relação a algumas atividades que a OAB Santana ela tem, ok? Temos um grupo de WhatsApp da Jovem Advocacia. Né? Vocês vão dizer assim, poxa, doutora, mais um grupo de WhatsApp, pelo amor de Deus, não aguentamos mais grupo de WhatsApp. Não, este grupo é um grupo especial. Os doutores e as doutoras autorizando serão inseridos aí no grupo, é um grupo para tirar dúvidas, a diretoria está presente no grupo, tem membros de comissões também, o doutor William, que é o presidente da Jovem Advocacia, que falou anteriormente, também está lá como integrante deste grupo. Vocês podem, os doutores, colocar dúvidas, trocarmos ideias, é um grupo para ter liberdade para falar a dúvida mais simples até a dúvida mais efetivamente complexa. Estamos lá para auxiliá-los. Temos também um outro grupo, só que não é no WhatsApp, é um grupo, na verdade, no Telegram, é um grupo maior, que é um grupo de inscritos da subseção Santana, tá? A gente tem o do WhatsApp, que é um grupo mais fechadinho, seleto aí, para vocês, doutores e doutoras, tirarem as dúvidas que forem tendo, e tem esse do Telegram, que é um grupo geral aí com toda a advocacia, pelo menos uma grande parte da advocacia santanense, para ficarem tomando ciência aí das novidades, ok? Como o nosso querido doutor Davanço já disse, né, a nossa subseção, ela é campeã de futebol, quando não joga com a subseção de São Bernardo, enfim, isso foi o que ele disse, e para os advogados e as advogadas que estão integrando a Jovem Advocacia saberem que nós temos também essa preocupação com o esporte, né? Como o nosso presidente sempre diz, Dr. Peter,
Nós cuidamos dos nossos clientes, da nossa família, mas quem é que cuida do advogado? A OAB cuida do advogado, com essa preocupação do esporte. A CASP está aí, é um braço assistencial, nossa, tem muita coisa interessante para vocês acessarem e conhecerem. Nós temos uma unidade na Olavo Egídio 242, a unidade Santana, e tem a da Sé também, que é a central. Então, conheçam a CAASP, entrem no site da OAB São Paulo, entrem no site da OAB de Santana para conhecer melhor aí a entidade de classe que vocês escolheram por participar. Eu estou muito feliz de estar aqui e eu desejo parabéns de coração pelo esforço que vocês tiveram até aqui e sejam bem-vindos à OAB Santana. Muito obrigada. Anunciamos agora a palavra do Dr. Oswaldo Correia Vieira, vice-presidente da subseção de Santana. Saudações a todos, uma boa tarde. Aquele grande abraço aos nossos dois presidentes, o Dr. Caio, o Dr. Peter e o Dr. Davanzo, e a toda a diretoria. Sejam bem-vindos os novos advogados e advogadas, estagiários e estagiárias. Parabéns pela escolha da profissão de advogado. Uma profissão cheia de desafios. Só para lembrar, não há hierarquia nem subordinação entre advogados, magistrados e os membros do Ministério Público, devendo todos tratar-se com consideração e respeito recíprocos. A Constituição Federal, em seu artigo 133, reconhece a advocacia uma função de caráter público, além de ter consagrado essa atividade como indispensável à administração da justiça. Sabemos que ingresso na advocacia é cheio de insegurança, de incertezas. O nosso papel, a OAB, é auxiliar e dar suporte nesse momento tão difícil. Parabéns a todos, sejam bem-vindos ao OAB de Santana. Parabéns também ao meu amigo, Dr. Maviael. Obrigado. Obrigado, doutor Oswaldo. Anunciamos agora a palavra do Dr. Peter Aparecido de Souza, presidente da subseção de Santana. Meus amigos, minhas amigas, espero que a tecnologia permita que eu consiga passar o recado a vossas excelências até o final. Mais uma vez, agradecendo a presença do nosso líder aí da advocacia, bandeirante, Dr. Caio Augusto Silva dos Santos. Dentro do projeto, eu não poderia deixar de dizer que dentro do projeto OAB Santana Convida, onde eu trago aí, nós trazemos aí para conversar com o presidente da subseção, uma autoridade em determinado assunto, para espargir o conhecimento para os 4 cantos da advocacia santanense, toda a Zona Norte da capital do estado de São Paulo. Então, eu gostaria de contar com a presença de vossas excelências. No próximo dia 18 de maio, receberemos o Dr. Ricardo Sayeg. O Dr. Ricardo Sayeg aceitou com muita alegria falar conosco sobre direito quântico no novo milênio. Então, não percam, desta feita estarei conversando com o Dr. Ricardo Sayeg, já passou por aqui o professor Eduardo Arruda Alvim, já passou a desembargadora, desembargadora, já passou o nosso amigo Fernando Freire, evidente, várias pessoas, várias personalidades do mundo jurídico e autoridades em determinado assunto. Desembargadora Sônia Mascaro, enfim. E desta feita conversaremos com o ilustre doutor Ricardo Sayeg no dia 18 de maio. Pois bem, gostaria de homenagear, como todos já disseram também, os familiares de vocês, aqueles que estão aí ladeados aí com vocês, aí na sala, aí no Zoom, aí ao lado, aí torcendo, junto com vocês, desde o início do primeiro semestre da Faculdade de Direito, estavam com vocês quando vocês chegaram, primeira noite, primeira tarde, primeiro dia de aula, mãe, já cheguei, pai, já cheguei, estou aqui, manda o WhatsApp, enquanto não fica azulzinho que vocês receberam, o coração dos pais fica aflito. Eu sou pai também, tenho um filho fazendo curso de Direito, e eu sei como é.
E gostaria de trazer essa homenagem a todos aqueles pais, namorados, maridos, filhos, todos aqueles que acompanham vocês desde o início até agora a receber a carteira da Ordem dos Advogados do Brasil. A advocacia é essa profissão a única profissão que eu tenho, que eu exerço e a qual eu sustento a minha família, e sou muito orgulhoso em ser advogado. Advogado, nas palavras de Raimundo Pascoal Barbosa, ex-presidente da OAB, dizia ele que para ser advogado precisa ter coragem. Se souber ler e escrever, ajuda. E é essa coragem que nós ouvimos, e essa coragem que nós temos na advocacia Bandeirantes, e essa coragem que emana principalmente lá do nosso querido Caio Augusto Silva dos Santos, e essa coragem que ele nos passa diuturnamente. Doutor Caio, muito obrigado pela coragem que Vossa Excelência vem conduzindo a OAB Bandeirantes. Estamos ladeados, estamos juntos. Falando em coragem, gostaria de dizer a Vossas Excelências, que recebem a carteira nessa oportunidade, para que não se deixem levar pelo número da carteira de advogado. Quando o juiz der uma sentença, ele não olhará certamente o número da carteira de advogado de Vossas Excelências. Ele olhará o trabalho desenvolvido ao longo da instrução processual, desde o seu início, o denodo de Vossas Excelências. Quando baterem à porta de um gabinete, aguardem para serem atendidos. Não tenham medo, não tenham receio, porque a OAB São Paulo, a OAB Santana, está ombro a ombro com Vossas Excelências naquilo que precisarem. E precisamos levar esta coragem às barras dos tribunais. Grande jurista, Valdir Troncoso Pérez, um dos mais brilhantes criminalistas da história deste país, falando para a jovem advocacia. Eu tomo a liberdade aqui de trazer as palavras deste brilhante Valdir Troncoso Pérez. Valdir Troncoso Pérez, conversando com a advocacia, ele dizia: tenho conversado muito com a mocidade acadêmica e, obviamente, com os estudantes de direito a respeito do advogado e do mundo moderno. E, obviamente, o que se aplica ao advogado se aplica a todas as profissões. Há um drama, há um imenso drama no mundo moderno que se chama medo. Que não se fala em timidez, que não se fala em barreira do superego. Medo que prejudica o desenvolvimento de uma pessoa e até de uma sociedade. Medo indefinido, medo que está difuso no espírito e na alma. Medo que está esgarçado na mente e faz a mocidade pensar: se eu fosse a guerra, eu ganharia a guerra. Mas como sei que eu ganho a guerra, eu não vou à guerra. E então fica na inércia, na inação, e então não faz, tendo como inspiração a matriz, o opressor medo. O inimigo número 1 do homem é o medo. Tirem o sexo do centro da vida psicológica e coloquem o medo, porque ele é a força motriz desencadeante ou inibidora da ação. Disciplina a conduta e comportamento. Medo da crítica, imaginando o que o outro pensa. Hoje há um pauperismo na formação da personalidade da mocidade por lhe faltar a capacidade de existir com coragem, de existir sem medo, lutar, autoconfiança, de ter dentro de si aquilo que os gregos diziam ser o Deus interior, ou seja, o entusiasmo. Há um negativismo, e aí, conversando com ex-colegas e perguntando sobre este ou aquele colega de turma, e aquele que parecia ir deslanchar, o que aconteceu? Não foi à frente.
e foi tragado pela vida porque foi um covarde, foi um medroso. A humanidade é extremamente covarde. Aquele que tiver capacidade de romper a barreira do medo, que é um fantasma inexistente, que é uma ficção do espírito, que é uma fabulação da alma e que não existe, estará se fortalecendo interiormente, conquistando mais capacidade de liderança. Expande o espírito, que não pode ficar contido dentro de lindes e limites estreitos. Uma forma de robustecimento interior, forma na expressão sartriana de existir no mundo hostil. Fecha aspas, Valdir Troncoso Pérez. Este é o recado. Eu gostaria de trazer a vossas excelências, para que extirpem o medo, porque a OAB Santana e a OAB São Paulo está com vocês. Hoje, os senhores e as senhoras recebem a carteira da Ordem dos Advogados do Brasil. Ao formar-se como bacharel em Direito, é possível trilhar o setor público como juiz, promotor, procurador, defensor público, delegado, ou no setor privado, como diplomata, árbitro, consultor legislativo e muitas outras profissões. No entanto, eu lhes asseguro que, dentre tantas opções diferentes, uma das carreiras que sempre atrai a atenção daqueles que estão se preparando para atuar na área permanece sendo a advocacia. Advocacia que, sem faltar com o devido respeito às demais profissões, dizia eu outrora que é a mais bonita dentre todas as profissões. Por que eu digo dizia outrora? Porque uma vez, certa feita, em gestão anterior, falando que a advocacia é a profissão mais bonita que existe dentre todas as profissões, uma senhora convidada na solenidade de maneira presencial me abordou ao final da cerimônia, da solenidade, e me disse: doutor, o senhor disse que a advocacia é a profissão mais bonita, mas o senhor esqueceu dos professores. E eu prometi para aquela senhorinha, para aquela senhora, que doravante, toda vez que eu for falar da advocacia, da beleza da advocacia, certamente eu mudaria a minha fala para dizer que a advocacia, depois da profissão de professor, é a profissão mais bonita que eu conheço. Porque sem professor não existe advogado. Vejam a extensão de nossa importância. O artigo 44 do nosso estatuto diz que a OAB tem duas importantes funções sociais: a disciplina e defesa da atuação do advogado, a defesa da Constituição, da ordem jurídica, dos direitos humanos e da justiça social. E o doutor Oswaldo Vieira, nosso guerreiro de Justiniano, já dizia na sua fala, o artigo 133 da Carta Maior, a dizer que o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão e nos limites da lei. No exercício da profissão e nos limites da lei. Não esqueçam desses detalhes. Desejo e espero que os senhores saiam desta cerimônia, desta solenidade, portando a carteira da Ordem dos Advogados do Brasil, da mesma maneira que entraram. Que os senhores, senhoras, doutores, excelências, saiam desta cerimônia com a mesma humildade de quando disseram aos seus pais que queriam ser advogados e advogadas. Lembrem-se sempre que o advogado deve proceder de forma que o torne merecedor de respeito e contribua para o prestígio da classe
e da advocacia. Não se esqueçam também de dispensarem todas as atenções para o cliente. Assim como os advogados, advogadas e estagiários são a excelência para a Ordem dos Advogados do Brasil, a razão da existência da Ordem dos Advogados do Brasil são os advogados, advogadas e estagiários. A razão do nosso trabalho voluntário, das nossas 38 comissões, como foi falado, e 38 com média de 5 integrantes aí, para dizer o mínimo, nós estamos falando de 190, 200 pessoas trabalhando voluntariamente. Então, eu digo, a razão da existência da OAB são vossas excelências, somos nós, os advogados. E no escritório de advocacia, a razão da existência do escritório de advocacia são os clientes. Eles são suas excelências. É para eles que trabalhamos, eles nos outorgam os mandatos para que, sob a égide desses mandatos, possamos defendê-los e bem defendê-los em juízos. Lembre-se, aquelas pastas suspensas, eu sou um pouquinho mais da antiga, às vezes tem umas pastas suspensas ainda, viu, doutor Vieira? Aquelas pastas suspensas, ou aqueles arquivos, aquelas pastas amarelas, falando de maneira moderna, aqueles arquivos que serão muitos no escritório de vossas excelências, naqueles arquivos, naquela pastinha amarela que serão abertos, lá não constam apenas inicial, contestação, laudos, sentenças. Não. Lá estão depositadas esperanças. Lá estão depositados todo o desejo, como falou o doutor Davanzo, liberdade, patrimônio. Mais antigamente, doutor Maviael, lembro das pessoas que nos procuravam para liberar o dinheiro que foi preso no plano econômico. Então, vejam a nossa responsabilidade. E ali não são papéis, são sentimentos. E é com esses sentimentos que nós trabalhamos com todo o nosso denodo. Famílias inteiras à espera da palavra do advogado, de uma atuação. Por isso eu digo, hajam com o coração, pois nenhum receio de desagradar, sabemos, juiz, promotor, a quem quer que seja, vai impedir o advogado de defender o seu cliente. Em audiência, façam todas as perguntas e reperguntas às partes e testemunha. Quando o juiz olhar para vossas excelências e disserem com extremada paciência, pois não, doutor, perguntem. Insistam nas provas, defendam seus clientes. Mais perguntas, doutor? Sim, excelência, eu tenho mais perguntas. E deem tudo de si para aquele cliente. E digo mais, quando aquele juiz que se sentiu incomodado precisar de um advogado para defender a sua causa, e isso não é novidade no país da Lava Jato, tenham certeza absoluta que ele vai bater à porta de vossas excelências, porque saberá, terá plena ciência que estará sendo bem defendido. Não se sintam menos por conta de serem novos advogados. Não permitam jamais que vinculem o advogado com a causa. O Rui Barbosa, citado pelo William Rins, querido William Rins, disse: a função da defesa consiste em ser, ao lado do acusado, inocente ou criminoso, a voz dos seus direitos legais. Em outra citação de Laércio Peregrino,
diz que o advogado de defesa não deve se apaixonar. Os adversários do seu cliente não são seus adversários. O drama e a glória do defensor estão neste pisar de lama sem salpicar os sapatos. Presidente Caio, esse pisar de lama sem salpicar os sapatos. No caso do advogado criminalista, por exemplo, defende bandido. Ora, se defendêssemos bandidos, bandidos seríamos. O advogado defende o devido processo legal. Nós amamos o devido processo legal, o due process of law. Nós amamos a boa aplicação da justiça. E como diz o presidente Caio, nosso presidente, a advocacia pede passagem e exige respeito. E é esse respeito que nós temos que levar a partir do momento que saímos da solenidade ostentando a carteira da Ordem dos Advogados do Brasil. E tenho certeza que a profissão não é fácil, os desafios são muitos, mas tenho certeza absoluta que vossas excelências estão talhados para a profissão. Os senhores podem me perguntar, mas, doutor Peter, como advogar neste cenário? Como nortear a minha carreira de advogado? Ainda mais consideramos que advogamos no país da Lava Jato. Eu trago um recado que não é meu, é do saudoso jurista Manuel Pedro Pimentel, que dizia que o advogado deve ter a coragem do leão e a mansidão do cordeiro, a altivez do príncipe e a humildade do escravo, a rapidez do relâmpago e a persistência do pingo d'água, a solidez do carvalho e a flexibilidade do bambu. Meus amigos, minhas amigas, sejam muito bem-vindos à OAB Santana, à OAB São Paulo, e que Deus ilumine, o Criador ilumine a carreira de cada um de vocês. Parabéns e muito obrigado. Agradecemos as palavras do Dr. Peter e agora anunciamos a palavra do Dr. Caio Augusto Silva dos Santos, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Obrigado, Marcos, pela oportunização da palavra novamente. E quero renovar meu boa tarde a todas as advogadas e advogados, aos convidados, às estagiárias e aos estagiários, para, de uma maneira muito breve, destacar a alegria que é podermos retornar à querida subseção de Santana, presidida por esta grande liderança da advocacia, que é o nosso amigo presidente Peter. Saiba, Peter, que o amigo tem sido um grande bastião de defesa da advocacia e dos direitos de cidadania, sempre alinhado com a sua advocacia de base, com a advocacia que compreende a dificuldade do dia a dia da defesa dos direitos das pessoas. E quero, portanto, não só em seu nome, mas em nome de todos os seus diretores, do seu vice-presidente Oswaldo, da nossa secretária-geral Cláudia, da secretária adjunta Riva e do nosso tesoureiro professor Olício, agradecer tudo aquilo que os amigos têm realizado em favor de toda a sociedade, em favor da advocacia. Quero me permitir, com a licença de vocês, fazer uma breve oração. Uma oração que se desdobrará em 3 pontos. O primeiro deles, destacar o comprometimento dos gestores de ordem e de toda a advocacia num exemplo de cidadania vigilante,
neste momento de dificuldade pela qual estamos a passar, não só na quadra estadual, nacional, mas na quadra mundial. Talvez nenhum de nós, nos piores dias dos nossos pensamentos, pudéssemos imaginar que estaríamos a vivenciar algo tão difícil e inesperado quanto esta pandemia. E sabemos que existem centenas e centenas, milhares de famílias enlutadas que estão a chorar pela perda dos entes queridos. Mas é preciso que juntos ergamos a cabeça e enfrentemos essas dificuldades todas. É preciso que encontremos forças para prosseguir na nossa caminhada, pois a advocacia serve como vetor de sobrevivência, de impulsionamento de direitos e de busca de uma sociedade plural, de uma sociedade mais justa. Por isso, valo-me desta palavra inicial para agradecer a todos os gestores de ordem que têm dedicado o seu tempo para o atendimento da advocacia e da cidadania. Temos dito que o advogado atende o cidadão e a OAB atende ao advogado, à advocacia. Portanto, somos instrumentos que se complementam na missão de servir a maior autoridade de todas em um Estado democrático de direito, que é o cidadão. Por isso, querido Peter, nosso presidente, receba os cumprimentos da OAB São Paulo e o reconhecimento daquele que se considera seu devedor pelo trabalho que o amigo está a realizar. Um segundo momento da nossa fala, quero dedicar àquele que foi homenageado nesta ocasião. Me refiro ao decano, um dos decanos desta subseção, Dr. Maviael, que o homenageado foi nesta ocasião. Há um ditado que trazemos conosco, Dr. Maviael, que quem não conhece o seu passado não pode ter a perspectiva adequada do seu presente e tampouco almejar um futuro promissor. O senhor representa o passado vibrante da advocacia, mas representa também o presente da batalha que todos nós estamos a travar todos os dias. E, de igual maneira, conosco na batalha sempre presente, nos impulsiona a busca de um futuro melhor. Por isso, nas ocasiões em que nos deparamos com luminares da advocacia, verdadeiros faróis que nos fazem seguir na nossa caminhada, como o amigo está a representar, nós precisamos juntos nos confraternizar e, sem dúvida alguma, felicitar a advocacia tudo aquilo que ela pôde nos trazer e nos permitir construir junto à sociedade. Por isso, não só a subseção de Santana, mas toda a advocacia do Estado de São Paulo, a OAB São Paulo, a CAASP, se unem para homenageá-lo pela sua trajetória, pela sua vida de batalha, fazendo com que todos nós tenhamos sempre uma renovação de forças para prosseguir na nossa caminhada. Às vezes, cometemos o equívoco de pensarmos apenas em buscar sobrenomes importantes ou pessoas que detenham contas bancárias economicamente abastadas. Mas esta gestão, a gestão iniciada em 2019 e que tem curso certo até o final deste ano de 2021, esta gestão valoriza mérito e qualidade. Esta gestão não se preocupa em dividir espaços com quaisquer pessoas, sejam elas de sobrenomes importantes ou que tenham condições econômicas significativas, porque nós queremos sempre somar. O que não admitimos é a ausência de oportunidade àqueles que têm mérito
querem trabalhar e têm qualidade para demonstrar. E o Dr. Maviael é uma dessas pessoas cuja lembrança a ele nesta homenagem vem balizada pelo seu mérito, pela batalha, pela simplicidade do seu agir, da simplicidade da labuta da advocacia, que faz de nós verdadeiros trabalhadores. Sou um advogado caipira do interior do estado e às vezes uso algumas expressões, alguns ditados para tentar expressar momentos vivenciados pela advocacia. E, doutor Maviael, é preciso lembrar que a tiririca, ela cresce todos os dias. Esta erva daninha, quando nós a capinamos em determinado dia, no dia seguinte, ela está lá de volta. E nós precisamos sempre estar com as nossas enxadas amoladas para evitar com que a erva daninha cresça e para evitar que o mato tome conta de tudo. O exercício da advocacia requer de nós isso: trabalho, abnegação, resistência, força, coragem. E o querido doutor Maviael nos dá a oportunidade de hoje nos felicitarmos em nome do amigo pela sua trajetória, balizados nessas premissas todas. Por isso vai o registro da felicidade da homenagem realizada por este grande líder da advocacia, que é o presidente Peter. Receba, portanto, o doutor Maviael, junto com sua família, junto com seu filho, Marcelo, que o acompanha nesta ocasião, os cumprimentos da nossa seccional, cônscios de que usaremos a trajetória de vida do amigo como um farol de impulsionamento das nossas atividades, como um recurso a dizer que nós não temos o direito de desistir e que nós precisamos sempre prosseguir. Parabéns, doutor Maviael, por esta homenagem justa recebida pela sucessão de Santana, a qual adere em gênero, número e grau a seccional paulista da Ordem dos Advogados do Brasil. Na terceira manifestação que faço, querido presidente Peter, agora me volto à jovem advocacia, às colegas advogadas, aos colegas advogados, aos estagiários e às estagiárias que, nesta ocasião, receberam as suas credenciais profissionais e que prestaram o juramento público que foi realizado nesta ocasião. Todos que nos antecederam deram conta das missões que estão a aguardar a cada uma das amigas e dos amigos. Mas é preciso destacar que, não obstante, e eu não tenho dúvida disto, que a advocacia lhes trará muita felicidade, muita alegria, é fato que a advocacia lhes exigirá muito comprometimento, muita coragem, porque do advogado é retirado o direito de permanecer no conforto do muro, porque dele sempre será exigido que desça do muro para estar ao lado do cidadão. Não importa o maior momento de dificuldade que ele esteja a vivenciar, para que ele, cidadão, não se sinta diminuído ou menosprezado por quem quer que seja, para que ele, cidadão, possa defender os seus direitos. E a advocacia realize e desempenha esta sua missão, não mediante o uso de qualquer instrumento belicoso, nenhuma arma beligerante é colocada à nossa disposição. Embora não tenhamos nenhum instrumento bélico à nossa disposição para exercer o nosso mistério, é fato que a maior conquista civilizatória da humanidade está em nossas mãos. A lei que serve de régua de conduta para todos nós. A lei que permite com que efetivamente haja uma vida civilizada em sociedade. A lei
que é o único instrumento utilizado pela advocacia em todos os rincões deste país, para fazer com que, não importa a altura da autoridade, que todos se submetam ao império da lei, para que as pessoas compreendam que, muito além do entorno dos seus umbigos, há a visão da coletividade. E esta missão é uma missão reservada à advocacia. Missão que temos absoluta convicção que agora é ainda mais engrandecida pelo reforço que agora estamos todos a receber, mercê do ingresso das amigas e dos amigos junto aos quadros da subseção de Santana, da seção de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil. Serão muitas as oportunidades onde os amigos se depararão com verdadeiros professores de Deus que pretendem sempre saber de tudo e menosprezá-los. Mas é preciso que os amigos resistam, tenham a coragem e a força necessária para entender que vocês têm valor, que vocês têm missão a cumprir, que vocês encontrarão na instituição a qual pertencem todos os ensinamentos e os suportes necessários para desempenharem as suas atividades. Não sejam levados pelo negativismo, sejam efetivamente entusiastas daquilo que pretendem realizar. Costumamos dizer que vivemos um momento que nós precisamos muito mais do que apenas otimismo. O otimista é aquele que torce para que as coisas deem certo. O entusiasta vai além, o entusiasta realiza, ele age para que as coisas deem certo. Da advocacia é esperado o entusiasmo, não obstante os momentos de dificuldades com os quais nos deparamos. Mas tenho absoluta convicção que os amigos têm qualidade para vencer quaisquer obstáculos que apareçam. E tenho a mesma convicção em dizer que, enquanto gestores da qualidade, do presidente Peter, do vice-presidente Oswaldo, dos diretores da Cláudia, da Riva, do Olício, estiverem à sua disposição, os amigos sempre serão bem servidos. O presidente Peter traz a qualidade de servir a advocacia e não de servir-se dela, porque ele é comprometido com os nossos bens maiores, a defesa do Estado de Direito, do Estado democrático de direito, a defesa da advocacia e do cidadão. Eu não tenho dúvida, minhas amigas e meus amigos, que cada um de vocês nos ajudará a empunhar estas grandes bandeiras. Por isso, jovem advocacia da nossa querida subseção de Santana, sejam, portanto, bem-vindos à sua nova casa, a Casa da Advocacia e da Cidadania, localidade onde os amigos encontrarão todo o suporte necessário para o desempenho das suas missões. Pois, como disse o presidente Peter, a advocacia requer passagem e exige respeito. Requeremos passagem porque não haverá nenhuma barreira que nos impedirá de cumprir a nossa missão. E exigimos respeito porque nós representamos a maior autoridade de todas em um Estado democrático de direito, o cidadão. E por isso, não há dúvida que hoje é momento de felicidade para todos nós. Viva a OAB São Paulo, viva a Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo, viva o presidente Luiz Ricardo Vasques Davanzo, viva a querida subseção de Santana, viva o presidente Peter. Parabéns a todos vocês, fiquem com Deus, cuidem-se. Um grande abraço e um beijo nos seus corações. Agradecemos as palavras do Dr. Caio Augusto Silva dos Santos,
E desta forma, finalizamos esta solenidade virtual, agradecendo pela participação e prestígio de todos e desejando sucesso em suas carreiras. Nossos calorosos aplausos à nova advocacia da Subseção de Santana e um ótimo final de tarde a todas e todos. Um grande abraço e muito obrigado. Que Deus abençoe o AB de São Paulo e Santana. Parabéns a todos. Parabéns, William, pelo seu trabalho na Jovem Advocacia. Parabéns, parabéns. Obrigado, presidente. Parabéns, Caio. Peter. Obrigado, meu irmão, pela oportunidade. Até logo, Deus Cláudio, Ivo, Paulo, Tchau, Lício. doutor Caio. Tchau, doutores. Obrigada. Fiquem com Deus. Até mais. Até mais, presidente. Boa tarde a Até todos. mais a todos. Boa tarde. Tchau, tchau. Boa tarde a todos. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada a todos. Tchau. Tchau, muito obrigada a todos. Obrigada. Deus abençoe a todos. Boa tarde. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Sucesso a todos. Obrigado. Boa tarde, obrigado. Olha, apareci. Agora Boa fechou. tarde, parabéns a todos e obrigado. Obrigada. Vou fechar isso. Boa tarde, obrigada.